Olá, estamos no dia 12 de janeiro de 2025, aqui estou eu mais uma vez, Juan Brandt. Juan é J-U-A-N, Brandt, B-R-A-N-D-T. Falo de psicanálise e, a partir dela, vou para diversos contextos que nos ajudam com a psicanálise ou que a psicanálise pode ajudar. Sempre no entorno disso. Então, hoje eu queria falar um pouco a partir de experiências recentes que eu tive numa viagem que fiz para a Serra Gaúcha. Eu conto um pouco. Eu estive lá há 35 anos. Então, na época, eu conheci Gramado, conheci Canela. Nunca mais fui e me ficou uma imagem daquele tempo. E fui agora no início deste ano. E aí? Pude perceber algo que eu percebo porque eu estive lá há 35 anos e porque eu nasci no século passado. Olha, melhor dizendo, nasci na primeira parte do século passado, quer dizer que eu sou antigo. E aí eu pude fazer comparações que me levaram a importantes reflexões. Então, eu notei que Gramado está uma cidade muito bonita, muito turismo, é um movimento impressionante. Imagino que Gramado esteja ganhando muito dinheiro com o turismo. Isso é bom. Eu pude perceber que Gramado cresceu tremendamente em 35 anos. Impressionante. E Gramado e Canela, que eram nitidamente cidades separadas, hoje não estão mais separadas. Você vai de uma cidade para outra e não tem mais aquela mata que existia entre as duas cidades. Eu lembro que naquela época eu fui do Caracol, né? E aí era na estrada ali, você descia, caminhava um pouquinho no meio das árvores e ali chegava. Agora não, virou um parque lá, diferenciado, que você não vê. Então tudo muito diferente. Bom, mas isso faz parte do desenvolvimento, não, nenhuma crítica. O que eu pude perceber? Gramado investiu muito na arquitetura. Então, a cidade, você olhando assim como que de fora, é como se você estivesse chegando em certas regiões da Alemanha. E é muito bonito isso, uma estética bastante interessante, com a vegetação compondo, muito legal, muito bom. Mas há 35 anos, quando eu estive lá, eu encontrava muitas coisas que agora não encontrei. Por exemplo, era nítido lá nítida a convivência entre três culturas. A cultura gaúcha, a cultura dos descendentes de alemães e a cultura dos descendentes de italianos. Isso você via nitidamente, por exemplo, pela culinária. Então você entrava num restaurante e você comia comida típica. E Canela, da mesma forma. Ou seja, a tradição desse encontro entre três diferentes que conviviam, que era o gaúcho, o descendente de alemães e o descendente italiano, era bastante interessante. E essas três culturas transitavam ali. Bem, isto desapareceu. E sabe o que tem hoje no lugar dessa cultura? Você só encontra restaurante fondue. Ora, fondue não é comida alemã, nem gaúcha. Fondue é uma comida tradicionalmente mais requintada, mais dos suíços. Onde você vai lá? Fondue, fondue, fondue. Eu já não aguentava mais ver fondue, eu não gosto de fondue. Além disso, eu não gosto de fondue. Mas, respeito quem gosta. Mas não tem nada a ver com a Serra Gaúcha. Tá, vamos comer uma carne. Difícil achar uma carne como o gaúcho sempre fez. Ah, eu procurei uma polenta como eu comi da outra vez. Aquela polenta que a culinária italiana nos apresentava. A polenta revestida com a carne moída, um ovo estalado em cima, com queijo parmesão, mais alguma coisa que quente, quente, quente. Aquilo era uma delícia. Cadê? Sumiu. Agora você
encontra fundi e fundi. E carne, que não é aquela carne. Nos vendem uma carne que não tem nada a ver com a tradição gaúcha. Bom, mas eu não vou fazer nenhuma crítica maior. Eu acho que Gramado merece todo o meu respeito, é uma cidade muito bonita. O que eu quero, a partir daí, trazer para este canal são as minhas reflexões sobre a perda das tradições. Como isso acontece? Para onde a gente vai desse modo? E de certo modo, como eu vejo que toda a civilização engajada num, eu vou usar a palavra forte, no embuste, mas não deixa de ser. Por quê? Porque as pessoas que vão para lá estão pensando que estão vendo a tradição gaúcha, germânica ou italiana, mas não é. Tá, então vamos lá, festa de Natal. Criaram um espetáculo muito bonito, um desfile, tudo bem. Mas se fosse para manter a tradição, não seria esse modelo Disneylândia. Seria algo bem diferente. Bom, mas as pessoas os turistas que vão para lá, não sabem disso, então talvez a administração de Gramado tenha percebido que seria melhor apresentar um Natal conhecido para essa gente. Conhecido por onde? Pela televisão, né? O canal da televisão de Hollywood, sei lá, esse Natal. Pensaram nisso. Mas, novamente, tradição sumiu. Sinto muito, mas é isso que eu pude constatar. Bom, mais um exemplo de como o passado se perde, né? Mas surge alguma coisa em seu lugar. Fico até pensando que nós estamos falando de problemas de identidade, porque quando as pessoas perdem a noção do que era a tradição, não sei se a identidade continua tão firme como antes. Uma questão muito importante para a gente entender na psicanálise, não é? Problema sério. Parece que anda tudo no mesmo sentido. A tradição, a subjetividade, o reconhecimento da realidade histórica, propostas de inovação que fazem um corte em relação ao passado. Será que, de algum modo, estão sendo produzidas novas identidades, pelo menos no seu sentido social, algo externo, como a arquitetura, que é algo externo, mas talvez os criadores, os ideólogos que propõem isso tudo, estejam a pensar justamente assim: vamos pelas beiradas, a arquitetura, os espetáculos, a estética, marcando as pessoas para que gradativamente as identidades se transformem e se adaptem a algo que é externo. Bem marxista. Está me parecendo que essa hipótese pode ser sustentada. E isto é de algum modo preocupante, não acham? Então, eu tenho a impressão que nós estamos reféns de um modelo de civilização disruptiva. Mas disruptiva no sentido de negar as diferenças como se elas jamais tivessem existido e substituir por modelos que tenham algumas características de garantia de sucesso, vou falar disso. E o que seria isto? Seria algo muito atraente, independente dos fundamentos daquilo. Precisa ser atraente e precisa gerar emoção. Então as pessoas são atraídas e sentem emoções. Emoções por algo que elas supõem ter muito valor.
Tem valor? Sim, estético pode ter, mas valor em termos do que representa a história da civilização, isso é efêmero. Eu penso que a escola de Frankfurt contribuiu enormemente para isso, porque aqueles representantes desse caminho filosófico, vamos dizer assim, eles defendiam justamente uma crítica radical aos construtos da civilização. Então, isso está de acordo. Se você faz a crítica radical, você vai ao ato seguinte, que é justamente descartar. Aí você descarta, faz algo novo, deixa uma fachada. Isso me faz lembrar um texto de Ratzinger, Joseph Ratzinger. Estou usando esse nome, não o de Papa, porque na época era somente um cardeal. Ele fez uma crítica bastante interessante ao que é feito com a pesquisa que usa os textos bíblicos. Ele notou que nos textos bíblicos são retirados certos recortes para, a partir daí, sustentar uma pesquisa que justifique qualquer conclusão que se queira chegar. Mas o entorno é abandonado. Só que sem o entorno, perde-se o contexto. Sem o contexto, a conclusão tende a ser falsa. Ou seja, um recorte. Esse recorte é a arquitetura de Gramado. Então, está ali. Mas o todo não representa aquilo que poderia ser apresentado. Eu penso também que setores importantíssimos, deteuíssimos, da psicanálise, têm muita responsabilidade nisso. Porque muitos posicionamentos de psicanalistas renomados por aí vão nesse sentido disruptivo. E justamente quando privilegiam tremendamente o desejo, sem dar relevância à necessidade da repressão que conduz a um caminho razoável do sujeito perante a vida. E se esses desejos são idealísticos, o que se tem é um aumento da disruptura, ou seja, quanto mais idealístico o desejo, portanto mais fora da realidade, mais disruptivo isso é. Bom, mas acho que eu devo ampliar os exemplos. Eu resolvi também, nessa viagem, ir a Nova Petrópolis. E lá eu fui ao que eles chamam Aldeia do Imigrante. Achei estranho esse nome, Aldeia do Imigrante. Os imigrantes não viviam em aldeias, eles viviam em colônias. Eles se intitulavam colonistas, Eles eram colonos. Nunca passaria na cabeça deles que estariam numa aldeia. Eles não fariam essa confusão. Mas vão passar por isso. Só que lá, nessa aldeia, tem uma representação de uma suposta aldeia que teria existido na época dos colonos. E eles trouxeram de lugares variados, não sei de onde, casas, construções. Parece que trouxeram, desmontaram na origem, trouxeram para esse lugar, esse parque, e remontaram. Daí tudo bem, muito bonito, interessante, tem coisas muito boas para se ver. Só que entrei na igreja, eu levei um susto. Porque na igreja, você vê que ela é preponderantemente protestante, com um retrato de Lutero, e lá no meio tem um retrato de um padre. Como se esse padre tivesse rezado missa dentro de uma capela protestante. Meu Deus, eu posso falar, meu Deus, estou falando de igreja? Que loucura é essa? Um padre jamais poderia rezar missa onde houvesse um retrato de Lutero. Então, isto não faz parte da tradução. Isto é mais uma pasteurização que é feita por pessoas ingênuas que não percebem, que estão forçando uma história que não existiu. Se algum dia um padre fez isso, terá sido excomungado, terá sido escorraçado. Ele não poderia fazer isso. Inclusive, ele teria que sacralizar aquela igreja antes de qualquer ato litúrgico do catolicismo.
Então é absurdo aquilo. Aí chamam de ecumênico. Não existe essa hipótese. Para existir essa hipótese, você teria que ter uma série de soluções que ali não estão presentes. Então, mais uma vez, eu fiquei pensando como é fácil alterar a história. Altera-se a história e as pessoas passam a acreditar em qualquer coisa. Mas não é só aí, não. Olha, há muitos anos eu voltei à minha cidade, que é uma cidade de origem alemã, brasileira, na Argentina, ali perto da fronteira. Quando eu tinha saído pequeno da cidade, existia o altar antigo da Igreja Católica, em que o padre rezava a missa de costas. E, eu lembro bem, eu era criança, puseram 3 estátuas dos Reis Magos lá, à direita quando você entrava. Foi bem dia de Reis, eu tinha uns 6, 7 anos. E eu fiquei com aquilo, sempre lembrei, eu conhecia a igreja, ia sempre a missa lá, pequeno. Passados 30 anos que eu fui lá para a minha cidade, ou 25, eu chego lá, o altar tinha sumido, claro, mudaram tudo na igreja, alteraram tudo, dizem que o padre lá saiu quebrando aquele altar antigo, mudou tudo. Bom, cada padre com sua loucura. Mas, e a estátua dos 3 Reis Magos? Sumiram também. Ué, por que sumiu com os 3 Reis Magos? Por que não preservou algo que a comunidade local há 70 anos tinha feito? Fez, na época, tinha feito há 30, sei lá. Por que destrói? Por que não preserva? Mais uma vez, a necessidade de destruir. E aí eu chego no título que eu pretendi dar para esta minha fala, que não sei se eu vou manter, na hora que eu for publicar eu vou ver. Mas eu pensei, tradição, inovação, preservação e disruptividade. Aí pensei, tradição requer preservação. Inovação deve se opor à disruptividade. Portanto, nós precisamos chegar a uma inovação com preservação. E este é o desafio da nossa civilização. Vejam que esses 4 termos, tradição, inovação, preservação e disruptividade, um aranhado, misturando estética com tradição, perdendo valores, propondo coisas novas, transformando o passado como se isso fosse... Não é possível, eles puseram o padre junto com Lutero, e daqui a pouco o povo vai achar que o padre era luterano. Né? Então, nós temos que pensar em inovação com preservação. Acho que este é o grande desafio. E aí eu chego na psicanálise. A psicanálise que permite ao sujeito se inovar, rever tudo que ele andou fazendo, que não o levava para um bom caminho. É uma inovação para ele. A escola também faria isso, as famílias. É necessário inovar nesse sentido. Eu preciso reconhecer onde eu posso fazer inovações. Mas eu preciso preservar tudo de bom que eu tenho. E o de ruim que eu tenho, eu não vou valorizar, mas eu não posso eliminar, porque como que eu vou eliminar algo que me pertence? Eu vou esquecer? Eu não consigo. Tá lá, eu não vou procurar lembrar. Pode ser, mas talvez eu precise lembrar para não repetir. Mas eu preciso inovar para mudar. A pessoa que vai a um padre ou que vai a representantes de outras igrejas buscar apoio de um sacerdote, ela está levando suas dificuldades, seus erros e querendo orientação, querendo conselho. No caso dos católicos, pedindo também o perdão. Então, querer conselhos, querer orientação, é procurar inovação, procurando o bem.
É o bem que nós devemos procurar. Estamos sabendo fazer isso ou estamos inventando coisas estranhas como essas que eu relatei para vocês, em que a tradição é perdida e se faz algo novo que não tem nada a ver com o passado e propõe que o passado foi esse novo que é estranho. Então o propósito construtivo deve estar presente em todas as situações, inclusive na psicanálise. É preciso que o paciente reconheça, tenha reconhecimento do bom e do bem, né? Para acrescentar e não para descartar. E nos opormos desse modo a esse movimento de negação do que é bom e sua substituição por algo que é uma proposta de pessoas ou ingênuas ou ideologicamente engajadas em negar as tradições, que existe isso muito. Aliás, é o que mais existe hoje. Nós estamos a todo momento vendo o quanto a mídia, a imprensa em geral, tenta negar a história, alterá-la, alterar o passado e nos propor como coisas reais ou verdadeiras algo que pode ser extremamente questionável, como querendo dizer que aqueles casos que eu falei da igreja ou da comida. Aliás, esqueci de dizer para vocês, Nova Petrópolis, uma cidade de colonização alemã, só que o restaurante alemão dentro dela não tem. Tem um tal, não vou dizer o nome, que faz ali uma tentativa de manter a culinária alemã e italiana, mas o restaurante central de movimento em Nova Petrópolis, restaurante holandês. Ora, holandês não era lá que ele estava em Pernambuco, Maranhão, chegou no Rio, não na Serra Gaúcha, não naquela época da colonização. Se tinha algum holandês perdido, quando muito. Não é? Então, eu passei por isso tudo para mostrar para vocês que nós precisamos nos empenhar em preservar as aquisições positivas da civilização e não destruí-las. E defender, então, e lutar pela sua preservação, agregando tudo que for bom para que esse processo de contínua inovação com preservação possa ser mantido. Isso passa pela nossa clínica, passa pelas escolas, passa pelas famílias. Nós vivemos hoje com um germe terrível, que é a disrupção, a tendência a destruir para colocar algo novo, algo típico das ideologias marxistas, progressistas, da escola de Frankfurt. Isso não é bom para nós. Nós temos que botarmos os olhos para uma filosofia construtiva que não quer descartar o passado. Não é a escola de Frankfurt. É necessário retomar os grandes filósofos desde a Grécia Antiga, mas quando eles falavam sobre entender a vida e como torná-la ou usá-la ou dentro dela construir algo que tenha valor. E não esse modelo que é de destruir o valor que foi feito até então e colocar em seu lugar algo pasteurizado. Muita pasteurização. Para isso, eu lembro sempre a vocês que nós fazemos atendimento clínico em psicanálise, seja presencial, seja online, estamos em Brasília, né? Temos curso de formação de psicanalista, também em grupos terapêuticos. Atendemos também casais, famílias. Podem estar em contato sempre com a gente. Meu WhatsApp é 61 99643 1886.
Obrigado por me acompanhar. Grande abraço.